Mulher sequestra mais de 30 crianças para a prática de magia negra. Domingos Montagnier deixou carta de despedida antes de morrer. Inseto originado na Índia e Etiópia transmite vírus mortal para os humanos que o tocam. Populares revoltados lincham mulher que matou criança em máquina de lavar roupa. Homem fica com sequela permanente após ingestão de Coca-Cola com pedaços de rato. McDonald's deixa de vender hambúrguer de carne de cachorro após a denúncia de um chefe famoso. E você, compartilharia essas informações? Como você se sente sabendo que tudo isso é falso? Com a rápida disseminação da internet, pessoas são acusadas, agredidas e até mortas por conta da divulgação de notícias falsas. A foto dela tá no Face, o retrato falado dela também tá, e ela confessou com a boca dela que era ela mesma. Você tem o hábito de compartilhar notícias nas redes sociais? Compartilho muito, mas sempre aquilo que é de interesse social. E eu busco ver não só em um site, procuro em outros sites também, para poder eu ter uma informação mais consistente, mais garantida da veracidade. Principalmente as do Facebook, porque a gente vê só a retranca lá da matéria com alguma descrição breve e a gente acaba não abrindo. Eu faço isso, eu compartilho. Aí depois a gente abre com o tempo e vê que às vezes está errada, né? Então você já compartilhou notícias falsas? Já. Olha, não compartilho. Não compartilho porque eu acho desnecessário. Eu acho que se a pessoa que é interessada mesmo na notícia, vai no site, não vai ficar vendo notícias compartilhadas no Facebook, né? Mas você vê muitas notícias falsas nas mídias sociais? Olha, já vi algumas que as pessoas, por vamos dizer assim, uma emoção ou uma coisa assim que parte de espontaneidade, e eles não conferem se realmente é verdade, se realmente aconteceu aquilo que está ali compartilhado. Por isso que eu não compartilho notícias que eu não sei se é verdade. Sim, eu compartilho mais no Twitter, porque é uma forma mais rápida de fácil interação das pessoas. Mas antes de postar, muitas das vezes eu checo. Só quando assim você vê que não tem muito tempo para estar mexendo, aí você vai e publica sem ver, mas aí você vê que é de uma fonte confiável, por exemplo, do G1, do Estadão, não qualquer fonte que seja pega e vai publicando. Compartilho, gosto de compartilhar. E você tem a preocupação de checar essa notícia, se ela é verdadeira antes de publicar? Você pesquisa em outras fontes? Eu gosto de conferir se a notícia é verdadeira para poder compartilhar. Olha, eu olho se ela é realmente verdadeira de um site confiável, mas a gente tem mania de compartilhar e não conferir muito. Uma vez eu compartilhei uma notícia que era falsa e ainda fiz todo mundo da redação produzir uma matéria sobre isso. E depois de apurar a gente viu que não que era falsa, mas a linha que nós nos embasamos estava errada. Aí depois disso eu fiquei mais atenta e eu evito compartilhar esses tipos de matérias. Eu uso muito a internet no meu dia a dia e procuro sempre nas notícias que eu vejo, nas informações que eu vejo, conferir se aquela fonte é oficial, se é uma fonte que eu vou ter segurança se divulgar ou compartilhar, porque sempre que a gente compartilha, a gente também é um responsável por essa informação. Então, tomar cuidado para ver se eu não estou compartilhando uma informação falsa. A internet parece um mundo sem leis, onde qualquer pessoa pode publicar o que quiser, menos o jornalista. Acho que a verdade tem que ser sempre prioridade no jornalismo, né? Eu acho que a veracidade, a segurança naquilo que você publica tem que ser primordial. Porque ainda mais quando a gente fala de um veículo de internet que tem uma audiência muito grande e essa abrangência, ela é muito rápida. Então, se você comete um erro, esse erro ele é propagado
dimensões incalculáveis. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o teor da publicação. Não dá para matar uma pessoa e depois ressuscitar, né? Não dá para condenar alguém que sequer foi indiciado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente publica. O meu trabalho, a minha meta, o que eu passo para os meus repórteres é a apuração. Sem apurar, sem a nossa apuração, não vai pro ar. Talvez vamos demorar a dar, vamos, mas na hora que formos dar, vamos dar com a nossa informação, vamos dar com a nossa apuração, talvez vamos dar até um outro ponto de vista, mas nós não podemos perder essa essência do jornalismo, que é a credibilidade, que é a informação, que isso é o que traz essa nossa audiência, essa procura dos leitores para nós, porque eles sabem que no popular eles vão encontrar uma notícia apurada, uma notícia de credibilidade e que eles podem confiar. Então, se eu puder aliar a isso a velocidade, a boa apuração e ser o primeiro a publicar, palmas para minha equipe. Se não, foda, paciência, mas então vamos dar o mais correto possível e vamos talvez explorar um outro ponto de vista. Quem publica primeiro no ambiente digital tem essa questão de ranqueamento, consegue ser o primeiro em buscas e consegue ser disseminado. Mas também, se você, quando publica, as pessoas vão acessando, vão curtindo, vão comentando, você também é bem ranqueado. E eu prefiro estar sempre bem ranqueado por essa questão da qualidade, na apuração, na avaliação do leitor, do que simplesmente subir primeiro e depois ter que colocar uma errata. Então, para mim, a informação, a apuração realmente vem em primeiro lugar. Eu acho que hoje os próprios leitores estão mais exigentes, assim. Conforme né, essa quantidade de notícias falsas são disseminadas, eles estão procurando veículos confiáveis para buscar notícias. Vou dar um exemplo claro recente agora, da rebelião aqui na Aldenir Guimarães, e soltaram vários grupos de WhatsApp, vários áudios em grupos de WhatsApp falando que toque de recolher e vamos todo mundo dormir cedo e se trancar em casa porque eles vão tocar o terror. Procede? Os áudios procedem, eles saíram, a maioria deles saíram realmente de dentro da Aldenir Guimarães, isso a polícia não negou. Porém, eles misturaram áudios com outros antigos que depois você foi ver lá atrás. Não, pera, esse toque de recolher que eles estão falando é da rixa de fulano com fulano em tal lugar. Então, para isso, o jornalista teve que ficar mais esperto e para o jornalista não basta noticiar o que está rolando. Porque o que está rolando, todo mundo já compartilhou, então ele precisa de mais. Então, o leitor quer mais. Se ele lê o jornal A Redação, por exemplo, ele vai querer uma notícia a mais do que já está circulando em grupos, ou que ele leu na internet. E aí que entra a qualificação mesmo, e a notícia mais elaborada, uma notícia mais completa. Então eu acho que o próprio jornalista se exige mais diante da atual situação hoje. O que eu vejo falar muito nos outros veículos é que essa nova geração está vindo meio mal acostumada, eles não têm aquela sagacidade de você ir buscar notícia, né? Porque o jornalista mesmo ele não desiste nunca, né? Você tenta todos os meios, né? E parece que essa geração, até por receber tudo pronto, né? Você tem ali os grupos de WhatsApp, tudo chega para você de uma maneira bem picadinha, né? Bem só para você pegar e fazer. Então a gente percebe que tem muita gente que meio que se acomodou nisso aí, né? A gente não vê mais aquela geração assim de jornalistas que gostam de rua, né? Que gostam de viver a realidade, né? Porque ser jornalista não é glamour, é você pisar na lama, é você enfrentar chuva, sol, né? Você viver o que a sociedade vive. Eu acho que tudo passa exatamente pela ética, né? Que é aquela avaliação profissional que eu faço a respeito de tudo que eu estou transmitindo, tudo que eu estou passando em termos de informação para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor. Quer dizer, essa responsabilidade que eu estou falando, né, é onde entra a questão ética. Quer dizer,
quer queira ou não, o repórter, o produtor, o editor, ele sabe mensurar isso. Ou o repórter cinematográfico, ele sabe mensurar isso. Ele sabe se o que ele está fazendo é de responsabilidade ou está havendo ou não. Então, principalmente quando você está lidando com informações imediatas como essas que nós falamos aqui sobre imagens, quer dizer, o uso indevido ou o uso devido de uma imagem, quer dizer, tudo isso a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E aí é onde entra o caráter ético. Quer dizer, até que ponto essa rapidez, tanto na TV, no rádio, ou principalmente hoje na internet, essa rapidez para eu poder sair à frente, eu não estou passando por cima de pessoas, eu não estou prejudicando pessoas, eu não estou comprometendo meu próprio veículo, né, de comunicação, porque se eu piso na bola, eu também estou levando o nome da minha empresa ou do meu jornal, eu estou comprometendo tudo. De acordo com o artigo 7º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e pela sua correta divulgação. A apuração é o ponto de partida na busca da verdade dos acontecimentos que são noticiados pela mídia. O trabalho do profissional se modificou muito durante os anos. A profissão sofreu várias mutações com a evolução da tecnologia e das formas de fazer jornalismo. Eu comecei num período em que nem se falava em computador e muito menos em internet ou celular. O que a gente tinha para poder trabalhar basicamente era a máquina de escrever, o telefone, que era fundamental, mas o telefone fixo, né? E a agenda. A agenda para o jornalista, digamos, era essencial, né? O contato que eu tinha para fazer a apuração, a minha fonte, ela dependia exatamente dessa agenda. Se eu tivesse uma boa agenda, com certeza isso iria interferir no meu trabalho enquanto jornalista. Então, assim, eu vivi dentro do jornalismo exatamente esse processo de transição, né? Da máquina de escrever para o computador, do uso do computador, que já era algo digital e que já era uma revolução para a gente, para a internet, que aí sim mexeu, na minha opinião, completamente nessa relação entre o jornalista e sua fonte, né, e as informações. E também nesse mesmo meio termo, né, inclusive eu tive a oportunidade de fazer a reportagem sobre a chegada do celular em Goiânia, e foi quando eu adquiri meu celular, né, o que a gente chamava de tijolão, porque era um celular bem grande, e que ainda não tinha, o celular ainda não tinha grandes possibilidades, mas ele já era uma forma de você, enquanto jornalista, manter contatos, e assim, isso ajudava demais, muito o jornalista, principalmente quando se tratava de mobilização. Então, ele dava mais mobilidade para o jornalista, né? E depois, mais na frente, você passa a acrescentar ao celular aquilo que o computador também havia ganhado quando se trata de internet ou as redes sociais. Quer dizer, hoje é revolucionário. É um admirável mundo novo, né? Porque, na verdade, até hoje a gente está descobrindo o veículo, estudando e aprimorando a melhor forma de trabalhar com o jornalismo na internet, porque a internet ela não mudou só a forma de se fazer jornalismo, ela mudou a forma como as pessoas se relacionam. Então, no começo, a gente ficava muito preocupado com as questões técnicas, que era um fator limitador. Então, não era prático se fazer jornalismo na internet, porque nós jornalistas não tínhamos a formação técnica e de repente apareceu um veículo novo que a gente tinha que fazer tudo. E também ensinar as pessoas da área de programação como pensar em nós jornalistas como usuário.
Eu acho que o grande desafio no começo era a parte técnica mesmo. Era esse domínio mínimo que a gente precisava ter e também conhecer a linguagem, né, de design, de programação, para que a gente conseguisse pelo menos se comunicar, ou como nós jornalistas, pelo menos dizer o que a gente precisava para poder melhorar esse processo. É como uma moeda, tem os dois lados. Ao mesmo tempo que é benéfico, existe também aquela questão que é um dogma do jornalismo, que é sempre aquele dar primeiro, de dar a notícia primeiro. Só que isso envolve especificidades propriamente jornalísticas, assim. Você tem que apurar, você tem que ouvir os dois lados, você tem que ter o feeling, saber realmente. Vou dar um exemplo aqui. Nós recebemos aqui dezenas e centenas de mensagens no WhatsApp. Várias que chegam informações para nós, elas nem cabem ser apuradas, porque a gente já observa, já analisa assim, não, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é notícia. Ou seja, quando vale, a gente não só se pega por esse meio. Então a gente, vamos dizer, é o start da matéria, chegar uma mensagem pelo WhatsApp. Mas depois disso nós temos que ligar, nós temos que apurar, temos que ouvir o outro lado. É um conceito básico que vem desde os primórdios do jornalismo, que é passado nas faculdades, mas que infelizmente no dia a dia tem muitos profissionais que passam por cima disso simplesmente no interesse de cliques, de acesso, de audiência, e que esquece o básico do jornalismo, a essência do jornalismo, que é a informação, que é a credibilidade, que é a confiança da sua informação para quem está consumindo esse produto, para quem está consumindo, para quem está lendo. Somos pautados hoje, na grande maioria, graças à internet. O restante é a agenda dia a dia mesmo, normalmente a agenda oficial de autoridade, esse tipo de coisa, mas dia a dia, as ocorrências, até homicídio, gente. A gente fica, antigamente era, o vizinho contou que o sobrinho, não. Hoje tem um homicídio no Jardim Guanabara e a gente aqui no setor sul fica sabendo 1 minuto depois que a vítima terminou de agonizar. Hoje a apuração é cercada de meios digitais. O jornalista consegue até mesmo fazer uma reportagem inteira sem sair da redação. A internet e os recursos tecnológicos facilitaram a vida do profissional, mas essa facilidade pode interferir na qualidade da notícia. O jornalista ele precisa estar na rua, você entendeu? Uma apuração que você faz numa mesa de escritório é muito diferente da apuração que você está na rua. No escritório você não tem acesso às pessoas diretamente, você não está vendo realmente o que aconteceu, né? Você não sabe, por exemplo, se é um crime, você não viu a cena do crime, você não viu ali as pessoas envolvidas, você não conversou com testemunhas, enfim. É muito difícil, assim. Tem casos assim, que eu acho assim, praticamente impossível você cobrir, assim, do escritório, né? Tem coisas que só a rua te proporciona e não tem como a gente fugir disso, né? Na verdade, acho que a gente tem que aliar as coisas, né? Se você está na rua, você pode também hoje publicar coisas da rua, né? Você não precisa necessariamente estar no escritório, né? Internet, celular, hoje você faz tudo. É diferente você narrar uma partida de futebol do estádio e dentro de uma cabine. O jornalismo é a arte de contar a história, é a arte de dar detalhes, é a arte de informar. Você estando em loco, você consegue ter informações, você consegue ter impressões que de um telefone, que de uma mensagem você não consegue ter. E isso realmente também vai de profissional para profissional. Vamos dizer assim, é um jargão também que é falado muito durante a faculdade, foi um caso de um repórter que ele foi para entrevista fala assim, um repórter só para fazer entrevista com o prefeito, mas o prefeito não pôde dar entrevista porque caiu um avião na cidade e o prefeito foi lá prestar as condolências, acompanhar o socorro. O repórter foi para a redação e voltou e falou com o chefe dele, não rolou entrevista com o prefeito porque o avião caiu. Por que ele não foi lá cobrir a queda do avião? É a mesma coisa. Vários profissionais, talvez se ele for em loco também, ele não vai ter essa sensibilidade.
Isso vai de cada profissional, vai de cada pessoa, vai de cada percepção. Mas, na minha opinião, sim. Ir em loco é mais que complementar, é dar um outro ponto de vista, tá, da matéria. E é como assim, acho que quem realmente consome jornalismo, quem lê, gosta dos textos de determinado jornalista, porque sabe, assim, ele consegue retratar aquilo. É como você ler um bom livro, você se sente dentro daquele ambiente. É a mesma coisa uma matéria, você consegue compreender o fato, você consegue entender o fato e sentir o que aconteceu naquele momento narrado. Olha, eu venho de uma geração que o trabalho direto, né, a participação principalmente do repórter, da figura do repórter no local da informação, no local onde o fato está acontecendo, é fundamental. Por vários motivos, entre eles o próprio registro, o próprio contato que você tem com o personagem da matéria, com os fatos, né, com o próprio ambiente. Isso vai interferir muito na forma narrativa, quer dizer, eu tenho muito mais condições de narrar o fato, de mostrar e de apresentar ele para o meu telespectador, ou no caso, próprio ouvinte, ou para o leitor, mais exatidão. E eu, enquanto jornalista, numa situação como essa, eu sou um testemunho do fato, porque eu estou lá. Agora, quando eu fico aqui no bem bom da minha redação e transmito apenas aquelas informações que chegaram por meio de um celular ou mesmo de dos veículos de uma rede social, o que vai acontecer? Eu vou ser um mero transmissor de informações. Eu acho que eu perco aí aquele caráter investigativo que é imprescindível no trabalho de jornalista. Normalmente, mas aí é que entra o profissional, o jornalista, assim. Porque nem tudo que na internet procede, a gente sabe disso, inclusive o próprio G1 é alvo direto com aqueles links fake. E eu falo isso por experiência própria, porque eu vejo minha família compartilhando, gente, como se fosse verdade. Então, assim, é aí que tá. Na apuração é interessante, porque de repente pode facilitar. Você não conseguiu o contato telefônico de alguém, mas você de repente encontrou o perfil dessa pessoa no Facebook e manda um direct para ela, uma mensagem direta para ela, e ela te retorna de imediato. Hoje em dia todo mundo está conectado. Eu falo por mim, eu odeio falar no telefone, eu morro de preguiça de falar no telefone. Eu falo quando eu tô aqui, quando eu entrei em São no telefone. No dia a dia eu tenho preguiça, então, ir conectada para mandar um SMS ou gravar um áudio, tranquilo. Então, assim, a internet ajudou, facilitou muito, mas, por outro lado, abriu esse leque para várias pessoas poderem postar o que quiser. E, como eu disse, nem sempre procede. Então, assim, facilitou do ponto de vista do jornalista, do ponto de vista do jornalista, de poder te aproximar de uma fonte ou de uma possível testemunha ou de um personagem que seja, que você, de repente, precisa para uma matéria especial, joga nas redes sociais e aparecem milhares de opções para você. E, ao mesmo tempo, é complicado, porque pode ser que uma notícia que está lá viralizou, bombou e não é verdade, porque qualquer pessoa pode ir lá e publicar. Em meio a tantas informações na internet, o jornalista se torna ainda mais importante, pois é dele o compromisso ético de transmitir apenas informações verdadeiras. Eu acho que jornalista hoje não pode se limitar a escrever, ou só fotografar, ou só gravar, ou só aparecer no vídeo, não. Eu acho que essa tecnologia e o webjornalismo trouxe isso, vem com isso até para renovar, exige mais do profissional, porque hoje ele tem que ser mais completo ainda. Isso, ao meu ver, não é comodidade. Ao meu ver, é agilidade. Ele vai ter que ser ágil e ele vai ter que ser eficiente para construir uma matéria como se ele estivesse lá. Claro, com fontes confiáveis. Não dá para você acreditar em qualquer pessoa. E é aí que entra também o papel de um bom jornalista, manter uma boa relação com essas fontes oficiais e também ter um amplo leque de contatos para ter como fonte ou, de repente, para uma especial, como personagens e tudo mais. Mas eu acho que cômodo não. Eu acho que exige, inclusive, mais habilidade, mais agilidade, mais capacidade do profissional.
A internet, o ambiente digital, ele veio para diminuir distâncias, veio para aproximar pessoas, aproximar fatos. Hoje, você consegue dar notícia, vou falar aqui da nossa realidade. Nós aqui de Goiânia, nós conseguimos apurar, nós conseguimos ter notícia do estado todo. Nós conseguimos entrar em contato com as fontes, com as pessoas envolvidas em uma determinada pauta, em uma determinada matéria. Quando nós publicamos, nós conseguimos já trazer o outro ponto, não só uma questão escrita, a pessoa manda vídeo, manda foto. Então isso realmente aproximou, isso diminuiu distâncias e diminuindo essa distância também aumentou a velocidade em questão de apuração e publicação. Então, na questão da comunicação, vejo isso um ponto super positivo. O que a gente trabalha é aquela coisa, a gente já tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, né? A gente já tem mais de 230 mil no Facebook, a gente tem um volume de acessos muito grande. Então, a gente não quer perder essa credibilidade. Então, o nosso principal foco aqui é manter a nossa credibilidade, dar notícias críveis e sempre no tempo mais rápido. Se não der para dar no tempo mais rápido, é porque a gente não quer errar. Às vezes não dá para conciliar qualidade com agilidade. São situações que muitas vezes você vai ter que escolher. Agora, internet sem agilidade, ela não funciona. A gente precisa aprender a colocar o material no ar com aquilo que a gente tem certeza, por mais incompleto que esteja, e aproveitar o lado bacana da internet, que é a possibilidade de você continuar a atualização. Você tem ali essa possibilidade, porque você fecha um texto no impresso e você não tem como mudar esse texto depois que o jornal impresso é rodado, ou a revista, ou depois que um telejornal vai ao ar. Então você não tem como fazer essa alteração, mas a internet ela tá ali. Ela é um jornalismo que você pode ir construindo aos poucos, né, tentando lidar com a pressão do tempo. Você coloca no ar com rapidez, porque faz diferença. Não dá para você ser o último a fazer, porque quem publica uma informação primeiro, por mais que o furo dure poucos minutos, você leva vantagem, né? É importante que o seu internauta confie que você vá dar a informação com agilidade, mas mais importante do que a agilidade sempre vai ser a veracidade daquilo, a qualidade com que você vai levar a informação. A gente nunca pode esquecer o princípio básico nosso de jornalista, que é a questão ética, que é a responsabilidade no trato com a informação, que é o que diferencia informação ou realidade, veracidade, daquilo que é ficção. Porque se eu começar a pular para o outro lado, infelizmente isso já está acontecendo, a gente, enquanto jornalista, vai estar desconstruindo a própria ideia da nossa profissão. Tá? A gente vai estar desconstruindo isso que durante séculos a gente vem tentando erguer e traduzir como uma base sólida e que é fundamental para a sociedade, né? Que digamos assim, é um pilar fundamental para a sociedade, que é aquilo que vai diferenciar para o telespectador, né, o que vai distinguir para o telespectador aquele momento em que ele senta na frente da TV para assistir uma novela ou para assistir a um telejornal, né? E se eu começar a brincar de ficção em jornalismo, por conta dessas novas tecnologias que vêm aparecendo nas últimas décadas, eu posso, inclusive, desconstruir a própria profissão do jornalista.